No livro A Prova Brasil de Português, vamos fazer as atividades das páginas 18 até a 23. Na aula de hoje, vamos fazer a lição 4 e uma parte da lição 5. Na lição 4, nós temos um conto de enigma. E o que é uma narrativa de enigma? Nessa narrativa, tem sempre um mistério a ser desenvolvido. O objetivo é prender a atenção do leitor até o fim da história, quando o segredo é revelado. Então, aqui nós temos, na questão 1, um texto que é uma narrativa de enigma. Então, aqui, nessa história, tem um mistério que vocês só vão desvendar depois que ler o texto completamente. Então, leiam com atenção e eu vou pedir para que vocês observem os sinais de pontuação que aparecem nesse texto, tá? Ele tem muitos sinais de pontuação e eu quero que vocês observem cada um deles, onde eles são utilizados, como eles estão sendo utilizados e como vocês poderiam utilizar esses pontos na hora de construir um texto que seja de vocês. Quem são as personagens principais da história? Né? Quem aparece nessa história? 3. O adjetivo que melhor define o menino é... Que adjetivo, né? Seria uma característica, uma qualidade ou um defeito. E qual é o adjetivo que melhor define o menino que aparece na história? Seria maldoso, covarde, curioso ou tímido? E aí você vai explicar o porquê que você escolheu esse adjetivo para ele. Questão 4. Copie a passagem do texto que corresponde a cada uma das imagens. Então, aqui nós temos duas imagens que estão relacionadas a acontecimentos da história. Mas lá na história não mostram essas imagens, apenas falam o que aconteceu. Vocês vão procurar essa parte do texto que corresponde a essas imagens aqui e vão escrever essa parte do texto ao lado delas. 5. Qual desses parágrafos revela o tema central do texto? Seria o avô cumprimentou o porteiro e entrou? Ou será que seria hoje eu descubro, pensou o menino? 6. Releia este trecho. Escondeu a pasta e o lanche no canto da garagem. Quando o avô saiu do prédio, o menino o seguiu. A palavra destacada se refere a quem? Qual é a palavra que está destacada aqui, ó? É a palavra ó. Esse ó, quando ele diz assim, o menino o seguiu, quer dizer que o menino seguiu quem? Vocês vão marcar a opção correta. 7. Releia este outro trecho. Colocou as bandeiras dentro da cartola, fez um gesto, virando-a para o público. Já não havia nada dentro dela. Nesse trecho, as duas palavras que foram destacadas referem-se a quem? Quando ele diz virando-a, ele virou o quê? Não havia nada dentro dela. Dela quem? Está se referindo a quem? Vocês vão marcar a opção correta. 8. Releia os dois últimos parágrafos e depois diga por que o menino sentiu vontade de chorar? Você vai reler essas duas últimas partes, os dois últimos parágrafos do texto. Depois você vai explicar aqui o porquê que ele sentiu vontade de chorar. Saindo desse texto misterioso, vamos para um texto expositivo na lição 5. Texto expositivo tem a finalidade de explicar um tema relacionado a alguma área do conhecimento. Por isso, ele geralmente se baseia na investigação científica ou em estudos realizados por especialistas na área. Então, vejam só, na primeira questão nós temos um exemplo de texto expositivo. Ele se chama Hora do Espanto. O que vocês imaginam que vai ter nesse texto? Observem também a imagem, né? Quando vocês leem o título e olham a imagem, o que vocês acham que vai ter aqui nesse texto? Depois vocês vão ler o texto com atenção e vão pensar, vão refletir se realmente o que está escrito aqui era o que vocês imaginavam que seria. Questão 2. O primeiro parágrafo do texto se inicia com uma palavra. Vocês vão colocar aqui que palavra é essa, né? A primeira palavra que aparece no primeiro parágrafo. Essa palavra é um pronome e ela está se referindo a quem?
no texto ele só vai revelar a quem esse pronome se refere lá no finalzinho do primeiro parágrafo. Então, vocês vão ler o primeiro parágrafo todinho e depois vão colocar aqui, ó, a quem é que essa palavra ele está se referindo. 3. Por que a autora começa o texto com a palavra ele, sem retomar uma informação dada antes? Porque ela quer enganar o leitor? É porque ela quer convencer o leitor de que sentir medo é bom? Ou será que ela pretende criar um efeito de suspense, já que só ao final do parágrafo ficamos sabendo que ela se refere ao medo? 4. Qual é o tema do texto? Depois de ler o texto todinho, vocês acreditam que o tema é sobre o quê? 5. Para a autora, é normal sentir medo? Justifique sua resposta com uma frase do texto. Então, vocês vão procurar lá no texto uma frase que justifique se é normal ou não sentir medo. 6. Releia o segundo parágrafo. E isso é bom. Essa reação do organismo serve como proteção e, se não existisse, você correria vários riscos. Item A. A que trecho anterior se refere o pronome isso? Quando ele diz e isso é bom, ele está falando de quê? O que foi que ele falou anteriormente para poder usar esse pronome? Item B. E a expressão essa reação está se referindo ao quê, né? Que reação? Você também vai procurar no texto. C. Assinale as alternativas que você considera adequada. Será que seria adequado substituir palavras repetidas, contribuir para melhorar o ritmo de um texto? Quando eu evito ficar repetindo palavras e uso outras palavras, como, por exemplo, pronomes, né? Isso facilita o ritmo do texto, facilita a leitura e a compreensão? 2. As repetições de palavras podem deixar o texto cansativo, mas são inevitáveis? Será que elas são inevitáveis ou tem como a gente evitar repetir palavras? 3. Substituir uma palavra dita anteriormente colabora para a boa fluência do texto. O que seria essa boa fluência? Quando a gente consegue ler e compreender o texto sem nenhuma dificuldade. Isso quer dizer que a gente tem uma boa fluência ou que o texto tem uma boa fluência. Marque a alternativa que apresenta um resultado de estudos feitos sobre o medo. Então, vocês vão ler aqui essas alternativas e vão marcar qual delas é o resultado de um estudo. 8. Releia esta frase. Com medo dos bichos ferozes, por exemplo, os homens passaram a se proteger em cavernas e evitar sair durante a noite. Item A. O medo de bichos ferozes teve qual consequência sobre o comportamento dos seres humanos? Sublinhe na frase acima. Então, como o meu livro já está respondido, foi inevitável mostrar aqui a resposta para vocês. Mas vocês vão sublinhar essa parte, né, que é a parte que tem a consequência, né, do que aconteceu devido aos bichos ferozes. Item B. A expressão por exemplo indica que a frase que você releu exemplifica uma ideia presente no texto. Que ideia é essa? 9. No terceiro parágrafo, sem alterar o sentido da frase, a palavra segundo poderia ser substituída por. Vocês vão primeiro lá no terceiro parágrafo, vão ler e vão procurar a palavra segundo, tá? E depois vocês vão ver as opções que tem aqui e vão marcar apenas a que eu poderia utilizar para substituir essa palavra segundo. 10. Releia este parágrafo. Esse e alguns outros medos foram transmitidos de uma geração para outra, até hoje. Tanto que se acredita que muita gente tenha medo do escuro, por causa dessa herança de milhões de anos. Primeiro ponto. Nesse trecho, qual é a explicação da autora para a existência de alguns medos do ser humano? Então, vocês vão aqui copiar a parte que tem nesse trecho aí, a explicação que ela diz para a existência desse medo no ser humano.
Concluímos a atividade de português. Parabéns e até a próxima!